Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: o que virou o São Paulo Futebol Clube, hein? Como chegou nesse ponto? Como um clube que era exemplo mundial de clube de futebol se esfarela institucionalmente a cada dia? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR e vamos falar sobre a inacreditável e a espantosa crise institucional do São Paulo Futebol Clube, que em 15 anos está esfarelando enquanto instituição. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal. Importante aqui para o canal você fazer essa inscrição, você deixar like, que aí você que é São Paulino, quer ver esse vídeo chegar a mais torcedores de São Paulo, deixa o like que isso vai se espalhando aí pela internet. E aquele recado de sempre, de você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso para acompanhar esporte, acompanhar futebol com estatística, classificação, resultados, gols, tudo isso em tempo real, notícias. É só você vir no primeiro comentário fixado, clicar nesse link. Ao clicar nesse link, você vai para sua loja de aplicativos, faz o download e começa a usar. Quanto você paga para baixar o Flash Score? Nada. Zero. Você não paga nada. Nem para baixar, nem para usar. Só ir lá e começar a usar. Beleza? Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 25 de dezembro. E aí é um presente de Natal que nenhum torcedor são paulino iria gostar. Eu queria fazer esse vídeo aqui me perguntando e te perguntando como o São Paulo Futebol Clube chegou nesse nível de crise e nesse nível de esfarelamento institucional. É isso que está acontecendo no São Paulo. O São Paulo que, historicamente, ou desde quando eu acompanho futebol, eu digo que eu acompanho futebol desde 1986, que foi quando eu comecei a tentar analisar futebol de uma forma analítica, né? De uma forma crítica. Quando eu começo a me lembrar várias coisas sequenciais, vários eventos sequenciais, um deles, inclusive, envolvendo o São Paulo. Eu, em 86, num campeonato brasileiro que terminou em 87, eu me lembro como se fosse hoje. Assim. Eu me lembro disso cristalino, de forma cristalina na minha memória. O gol do Careca, o gol que que empatou o jogo, que empatou a decisão contra o Guarani, um gol meio de batida, meio que de voleio dele, de primeira dele para empatar o jogo, e depois o São Paulo seria campeão brasileiro de 86 nos pênaltis contra o Guarani. Então, assim, desde que eu acompanho o futebol, o São Paulo sempre foi um exemplo de clube, um exemplo de clube que funciona, um exemplo de clube que é excelência em todos os níveis, dentro de campo, de divisão de base, departamento médico, governança, tudo isso. E hoje a gente vê, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para falar da crise do São Paulo, para falar da falência do São Paulo, da falência moral do São Paulo, que nesse fim de ano deixou de frequentar as páginas esportivas, até porque esportivamente o São Paulo Futebol Clube nesse ano foi um mero coadjuvante. São Paulo não brigou para ser campeão paulista, em que pese reclame com razão daquela eliminação num pênalti em que o São Paulo foi muito prejudicado contra o Palmeiras. Mas o São Paulo não brigou para ser campeão da Libertadores, não brigou para ser campeão da Copa do Brasil, não brigou para ir para o Campeonato Brasileiro, ficou até a última rodada, ficou até a última rodada e a decisão da Copa do Brasil, querendo saber se ele poderia pegar uma vaga de segunda fase de Libertadores, que a gente chama de pré-Libertadores. Então,
O São Paulo foi totalmente coadjuvante nas páginas esportivas e o São Paulo passou a frequentar as páginas policiais. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, uma reportagem do Globoesporte.com, né, do GE, reportagem assinada pelo Bruno Gilfrida, que é um excelente repórter, e eu vou ler aqui para a gente entender. Polícia inicia investigação para apurar exploração clandestina de camarotes do São Paulo. Esse é o título. Subtítulo. Diogo Schwartzman e Mara Casares admitiram em áudio participar de um esquema de exploração clandestina de um dos espaços reservados no Morumbi. E aí na reportagem tem um áudio, tá? É um áudio de 12 minutos. É um áudio de 12 minutos e 19 segundos que tá lá mostrando. Então, se você quiser detalhes, é só entrar na reportagem que tá na descrição aqui. Eu vou ler aqui rapidamente. O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, DPPC, da Polícia Civil de São Paulo, iniciou uma investigação sobre o caso da exploração clandestina de um dos camarotes do Morumbi em dia de shows, revelado pelo GE. A investigação policial foi pedida pelo Ministério Público de São Paulo. Na semana passada, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, do Ministério Público de São Paulo, pediu que fosse aberto um inquérito para apurar o caso. Essa é uma investigação diferente da que apura possíveis desvios de dinheiro, também conduzida pelo DPPC da Polícia Civil. Os dois casos são conduzidos em segredo de justiça. Só um parêntese aqui. Não é um inquérito na Polícia Civil envolvendo desvios de conduta no São Paulo. São 2 inquéritos. São 2. Um inquérito para investigar a operação clandestina dos camarotes do Morumbi, de um camarote do Morumbi, e um outro que já estava rolando, um inquérito que apura possíveis desvios de dinheiro dentro do São Paulo, ok? Os dois casos estão em segredo de justiça, ou seja, em tese, nós não poderemos saber detalhes desses inquéritos, né? Se vai acontecer ou não é um outro caso, mas oficialmente o que está em segredo de justiça, o que a justiça determina que seja feito em segredo de justiça, nós não deveríamos saber detalhes, mas nem sempre é assim, ainda mais no judiciário brasileiro. Responsável por enviar à polícia uma solicitação de abertura de um inquérito após denúncias do grupo Frente Democrática em Defesa do São Paulo Futebol Clube, o promotor explicou quais são os possíveis crimes contidos no áudio em que os diretores Douglas Schwartzman e Mara Casares admitem participar de um esquema para explorar ilegalmente um camarote do São Paulo. Aí diz o promotor. O primeiro crime é corrupção privada do esporte, que é um crime previsto na Lei Geral do Esporte em vigor desde 2023. Esse é um ponto, né? A Lei Geral do Esporte, ela passou a tratar como uma coisa quase de domínio público o que acontece dentro de um clube de futebol, tá? Esse crime, na verdade, pressupõe a manipulação de interesses privados em detrimento do patrimônio do clube, das agremiações. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você está se beneficiando no seu CPF em prejuízo ao CNPJ do clube. E um segundo crime, que também é muito grave, é o de coação no curso do processo. Porque você ligar para uma pessoa e intimidar para que ela retire um processo sob pena de que as coisas ganhem repercussões, como sugerem as gravações, é um indicativo de crime. E aí explicou o promotor, e aí ele está dizendo o seguinte: que se tem se tem alguém que fez uma denúncia e alguém isso gerou uma investigação, se você for lá e ameaçar quem fez a denúncia ou ameaçar quem eventualmente será testemunha, isso é um crime. Segue aqui a reportagem, tá? A sugestão do Ministério Público é que sejam ouvidos os 3 envolvidos no áudio: Douglas Schwartzman, Mara Casares e Rita de Cássia Adriana Prado. E todos os citados, inclusive Márcio Carlo Magno, superintendente-geral de São Paulo. Aí o promotor fala de novo, abre aspas.
Todo o dinheiro de uma agremiação arrecadado, seja em praça esportiva, em razão do futebol, ou de outra atividade esportiva, tem que reverter para o clube, e não para o favorecimento de interesse privado de quem deveria gerir o clube. A polícia vai tomar os próximos passos, completou o promotor. O caso também tem caminhado internamente do São Paulo. Depois da revelação dos áudios, o tricolor abriu 2 sindicâncias, uma interna e outra externa, para apurar o que aconteceu. O Conselho Deliberativo do São Paulo encaminhou uma outra investigação à Comissão de Ética do clube, enquanto recebe pedidos de punição para Douglas Schwartzman e Mara Casares. No mesmo dia da divulgação do caso, os 2 diretores pediram licença dos seus cargos. Mara Casares, inclusive, pediu licença também do Conselho Deliberativo do São Paulo. Então, assim, aqui a gente tem uma notícia de que a polícia está com 2 inquéritos abertos para investigar a gestão, a condução das coisas dentro do São Paulo. Esse do camarote aí já está fartamente noticiado. Eu vou ler a reportagem do outro, que eu também estou deixando aqui na descrição. Polícia Civil abre inquérito para investigar possível desvio de dinheiro no São Paulo, tá? O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, DPPC, da Polícia Civil de São Paulo, abriu um inquérito nos últimos meses, esse inquérito já está rolando, para investigar um caso de possível desvio de dinheiro no São Paulo. Aí não é usar o camarote para ter vantagem, não. Aí é desvio de dinheiro mesmo. É a investigação, tá? Investigação. As investigações são conduzidas em segredo de justiça, mas em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou o inquérito em andamento. Essa também está em segredo de justiça. O máximo que a Secretaria pode dizer é o seguinte: está havendo inquérito para investigar coisas dentro do São Paulo. Ponto. E detalhes não posso oferecer porque está em segredo de justiça. O São Paulo, também em nota oficial, disse que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento. Isso aí entre aspas, tá? O clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades caso seja formalmente citado. A informação foi revelada pelo blog do Paulinho e confirmada pelo GE. Então, essa informação de investigação por desvio de dinheiro dentro do São Paulo, primeiro foi noticiada, o furo de reportagem, vamos dizer assim, foi do blog do Paulinho e foi confirmada pela reportagem do Globo Esporte. Perdão. A polícia também recebeu do Ministério Público a recomendação para abrir um inquérito para investigar o caso de exploração clandestina de um camarote no Morumbi. Isso aí já foi falado na outra. Na última semana... Tá, aqui é só a sequência. Então, assim... Claro aí que são 2... inquéritos, um mais grave que o outro, né? Um são de 2 de diretores do São Paulo que estão tendo vantagem ao negociar espaço de camarote no Morumbi para shows, e o outro, que eu considero ainda mais grave, que é você fazer um desvio de dinheiro. Tudo isso é investigação, está num estágio de investigação, ou seja, a polícia vai investigar, vai apurar, vai ouvir pessoas, vai tentar recolher provas, vai tentar montar um inquérito para, a partir desse inquérito, tomar 2 decisões, né? Ou ele arquiva o inquérito e diz, investigamos e não achamos nada que tivesse indícios de ser verdade, de ter uma irregularidade, de ter crime. Ou ele pode pegar esse inquérito e oferecer denúncia ao Ministério Público, e aí o Ministério Público vai analisar e vai decidir também se leva o caso a julgamento ou arquiva o caso. Esse é o trâmite da justiça, do judiciário. A gente tem que esperar tudo o que está acontecendo. A gente tem que esperar as coisas acontecerem. Mas é impressionante como em 15 anos o São Paulo saiu da condição de exemplo de clube no mundo, não é no Brasil. O São Paulo não era um exemplo de clube no Brasil. O São Paulo era um exemplo de clube no mundo. 15 anos atrás, se a gente pega ali no final da primeira década deste século, o São Paulo vinha na segunda metade da década
campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão de Recopa, campeão de tricampeão brasileiro. Depois foi campeão da Sul-Americana. Um São Paulo com uma capacidade incrível de gerar receita, de fazer dinheiro, de ter lucro, de ter superávit. Em 15 anos, o São Paulo saiu desse clube exemplo mundial para um clube que é coadjuvante nas disputas esportivas, que tem uma dívida bilionária, um clube estrangulado financeiramente por dívidas de curto prazo, e para coroar, um clube que dividiu páginas esportivas com páginas, com assuntos, sendo chamado, sendo protagonista de páginas esportivas, quase sempre com protagonista de um jeito ruim, para ser protagonista de página policial. O que fizeram com São Paulo? O que fizeram com o clube que 15 anos atrás se autodenominou soberano? É um ponto até de reflexão, né? Você se autodenominar soberano foi bom para o São Paulo? O São Paulo enquanto instituição, e o São Paulo, quem faz o São Paulo instituição são as pessoas que estão dentro do São Paulo, né? Como qualquer clube, como qualquer empresa, as pessoas que estavam dentro do São Paulo, que tiveram a ideia de autodenominar o São Paulo de soberano, para mim, na minha visão, aí essa parte é opinião, uma coisa muito de uma soberba incrível. O São Paulo saiu de soberano para ser coadjuvante na disputa esportiva e protagonista nas páginas policiais. O que fizeram com o São Paulo Futebol Clube? É impressionante. É lógico que a gente tem que citar a vida política do São Paulo, que é um dos clubes mais de uma vida política mais intensa, e aí é pro lado negativo, né? Porque você ter um clube com uma política muito viva, muito intensa, pode ser bom se todo mundo ali, até havendo a disputa política, tiver o mínimo de senso, o mínimo de pensamento para fazer o clube melhorar, o clube evoluir, que parece não ser o caso do São Paulo. Parece que todos que estão na vida política do São Paulo e que em tese têm uma coisa em comum, que é o amor pelo São Paulo, parece que todos ali vão para seguinte pensamento: quanto pior pro lado de lá, melhor. E quando você trabalha com quanto pior, melhor, dentro da vida política de um clube, e isso que eu tô falando não é só para clube, mas tudo bem. Quando a lógica vigente é quanto pior pro lado que não é o meu melhor, você tem um meio caminho andado para falência, meio caminho andado para você levar para a ruína o objeto em comum que os dois lados políticos, ou 3 ou 4, não sei quantas correntes políticas tem no São Paulo, o que é em comum, que é o amor pelo São Paulo, ou supostamente é o que une todo mundo, que é o amor pelo São Paulo. Então, é estarrecedor ver o que o São Paulo virou. O São Paulo deixou de ser relevante dentro do campo. O São Paulo deixou de ser uma referência para assuntos de departamento médico. Vinha jogador de tudo que é lugar do mundo para se recuperar no São Paulo. Esse era o local onde o São Paulo estava inserido no mundo do futebol. O São Paulo era tão referência em medicina esportiva que vinha gente de tudo que é lugar do mundo para se cuidar, para se curar no São Paulo. Hoje o São Paulo não consegue botar o seu time em campo por razões médicas. O São Paulo era o time que
liderava e que era o time apontado como time a ser batido em tudo que ele entrava, em tudo que era disputa, virou irrelevante, virou coadjuvante nos últimos anos no futebol brasileiro. Não é coincidência que em 2025 a final da Copa Libertadores da América coroaria o primeiro tetracampeão brasileiro da competição. E se você volta em 2006, falei sobre isso aqui num vídeo. Se você volta em 2006 e diz, o Brasil vai ter um tetracampeão da Copa Libertadores, quem vai ser? Se você perguntasse, 95% diria que era o São Paulo. E não foi o São Paulo o primeiro tetracampeão. A decisão era Palmeiras e Flamengo, um dos dois seria o tetracampeão. E a falência moral da gestão do São Paulo, que há algum tempo já tinha frequentado as páginas policiais, lá com o caso também de um ex-presidente, do Carlos Miguel Aidar. Um São Paulo que sofreu um golpe institucionalizado do seu estatuto, quando permitiu a segunda reeleição, o terceiro mandato para o Juvenal Juvencio. Ah, não, isso não tem nada a ver. Quem garante? Quem garante que se lá, quando o Juvenal Juvencio articulou para mudar o estatuto do São Paulo, que é um golpe institucionalizado, é ilegal? Não foi, porque foi feita a votação e foi trocado. Mas é um golpe moral. Quem garante que se nunca houvesse aquele terceiro mandato, as coisas chegariam onde estão? Porque para você mudar o estatuto, para você dar esse golpe legal do ponto de vista de lei, mas imoral do ponto de vista de moral, você faz muito acordo, você faz muita concessão, você faz muito política do toma lá da cá. Você mudar o estatuto, você passar uma mudança de estatuto, não é como eu falei aqui, ninguém muda o estatuto porque todos entendem que ali todo mundo ama o São Paulo. Não, você muda o estatuto fazendo politicagem. Então, assim, é estarrecedor ver o que o São Paulo virou. É estarrecedor ver como um clube saiu da posição de dominância que ele tinha. Em 15 anos, ele é um clube coadjuvante esportivamente e um clube protagonista em páginas policiais. Como que isso acontece? Como que isso vai acontecendo? Isso é um recado para outros clubes. Isso é um recado para outros clubes que hoje estão em posição de dominância. Continuem fazendo as coisas certas, continuem não fazendo concessões, continuem tocando o clube de forma responsável. Não permita uma coisa aqui para consertar lá na frente, porque depois você não vai conseguir consertar. É um exemplo. Isto é um exemplo. O São Paulo é um exemplo para todo mundo que está aí. Você pode, num estalar de dedos, e 15 anos parece muito pra gente no nosso dia a dia, mas historicamente 15 anos não são nada. Historicamente 15 anos não são nada. Então, assim, é uma lição para todo mundo. O São Paulo, em 15 anos, deixou o protagonismo nas páginas esportivas para ser protagonista nas páginas policiais. Como o São Paulo virou isso? Todo mundo que passou por aí, toda essa galera, está de parabéns. E uma das coisas que me chama muita atenção na política do futebol brasileiro e na política brasileira como um todo é como as pessoas não têm como as pessoas não fazem o mínimo, que é ter a coragem de se afastar. Assim, você, em muitos lugares do mundo,
quando estoura escândalo, quando estoura denúncia, a primeira coisa que o cara que está implicado eu tô saindo do cargo ou para me defender de uma maneira mais precisa, ou tô saindo do cargo por vergonha. Aqui no Brasil, não. As pessoas não largam o osso. As pessoas são expostas, as pessoas são acusadas e elas não largam o osso. Ah, mas é que todo mundo tem o direito do contraditório. Claro que tem. Claro que tem. Todo mundo tem o direito à ampla defesa. É assim numa democracia. É assim no Estado Democrático de Direito. Mas como as pessoas têm como prática dizer: não largo o osso, vou continuar aqui. Isso me pega assim muito. E a coisa vai seguindo. Não sei até quando, porque dentro da política do São Paulo está sendo estudado o impeachment, o afastamento do Júlio Casares, que chegou quando assumiu São Paulo lá em 21, chegou com um discurso de modernidade e tudo mais, e vai entregar um São Paulo muito pior do que ele achou. Vai entregar o São Paulo com 2 títulos, né? Ganhou o Campeonato Paulista e ganhou a Copa do Brasil, um antigo sonho de todo São Paulino, né? Mas do ponto de vista institucional, ele vai entregar um São Paulo pior do que ele encontrou. Então, assim, me chama muita atenção quando você é acusado e é denunciado, e não é uma denúncia não é uma denúncia assim, fruto só de não, isso é o outro grupo político que está me acusando. Tanto não é que isso gerou 2 inquéritos na Polícia de São Paulo. Então, assim, eu termino esse vídeo me perguntando: como o São Paulo chegou a isso? Como o São Paulo foi atacado por dentro? Como o São Paulo foi implodido, né? Implosão, o que é a implosão? É você colocar cargas para você... Implosão de um prédio. Você coloca cargas internamente para o prédio ruir, né? O prédio desabar por dentro. O São Paulo foi implodido por pessoas que, em tese, amam o São Paulo. E a dúvida é: como o São Paulo Futebol Clube chegou a isso? Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Vamos comentar. Evitar xingamento, evitar acusações. Nesse vídeo aqui, a gente considerou que tudo isso que foi lido aqui está no processo de investigação, mas você deixa aqui nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, aqui embaixo, sininho das notificações. Aqui embaixo, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, para acompanhar aí o esporte no fim do ano. O melhor aplicativo é o Flash Score. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!